Fala comigo, meu povo. Ó, seguinte, uma boa segunda-feira pra quem tá vendo isso aqui logo quando saiu. Se você tá vendo isso aqui em outro dia, um belo outro dia pra você. Seguinte, rapaziada, ó, convocação da seleção brasileira foi realizada hoje e vamos aqui comentar nome a nome de cada um deles, ver quem ficou faltando, ver quem não deveria ter ido. Vamos aqui fazer um belo de um julgamento gratuito aqui. Então bora, se você quer esse tipo de conteúdo, continue aqui comigo. Ó, seguinte, só um esclarecimento aqui. Esse canal, o Nerdfly, é mais focado em Flamengo, mas eu também quero fazer vídeo sobre a seleção brasileira. A Copa do Mundo tá chegando aí. Eu quero falar sobre a seleção brasileira, eu quero é, fazer vídeos sobre isso, porque é um tema que eu gosto muito da seleção brasileira e eu quero compartilhar isso com vocês. Ó, seguinte, começando pelos goleiros aqui. A gente tem aqui, acho que é uma pouca discussão, né? Alisson e Ederson. E também o Bento, cara, assim, que esse terceiro zagueiro, assim, me incomoda um pouco ser o Bento. Eu acho que a gente tem nomes melhores pra ir. É, até porque, assim, cara, o terceiro goleiro é uma função que a gente nunca vai utilizar, né, na verdade. Então, se é pra levar alguém pra não ser utilizado, pô, que leve com o mínimo de propósito, pô. Então, eu penso que tem nomes aqui que podem ser mais úteis. Um exemplo, talvez, é o próprio Hugo Souza, do Corinthians, né, o Neneca, formado no Mengo. Eu acho que até poderia ser um cara mais útil nesse sentido. Até porque eu acho que talvez a única função que pode ter um terceiro zagueiro, um terceiro goleiro, desculpa, pode ser para numa disputa de pênalti. Então, na minha cabeça, se você levar o melhor defensor de pênalti brasileiro, que é o Hugo Souza, você pode ter pelo menos uma estratégia ali nesse sentido. E eu acho que ele poderia ser mais utilizado o Bento, né? Apesar de estar empatado, né, o número de convocações do Bento e do Neneca no período do Ancelotti. Mas assim, pra Copa, eu prefiro que seja o Neneca. O rapaziada ainda fala aí de Fábio e tudo mais, que poderia ser esse terceiro homem. E cara, eu gostaria muito também que fosse, até pela história que o Fábio tem, por ele nunca ter sido convocado, ele ter sido muito injustiçado na carreira. Até hoje ele tá num nível altíssimo. Eu acho que ele poderia sim receber uma chance, mas acho muito pouco provável. Assim, se fosse para receber alguma chance, tinha que ser hoje. E não foi paciência. Eu acho até que poderia ter sido, mas a gente também não vai ficar aqui discutindo porque é ser o goleiro também, né? Vamos, próximo. Defensores, cara. Eu acho que tem um asterisco aqui também, porque. Vamos lá. Marquinhos e Gabriel Magalhães. Baba, não tem muito o que fazer. É isso e tem que ser. A gente tem Alexandro do Flamengo, Wesley, Léo Pereira, Douglas Santos, Bremer, Danilo e Ibañez. Aqui, rapaziada, ó. Essa lista do Ancelotti, ela é inteira, não só nos defensores, ela foi inteira, inteira não, mas só a maioria de teste. O Ancelotti ainda tá fazendo teste. Ah, tá a última convocação e tá fazendo teste. Tá fazendo. Tem que ser porque o Ancelotti pegou um curto período de tempo pra tentar fazer um time competitivo e a gente tem que testar, galera. Então eu acho justíssimo essa convocação aqui ser de teste, porque tem muita gente aqui. Inclusive aqui, ó, Alexandre no Flamengo. Isso aqui não é teste, tá? Isso aqui, o Alexandre vai pra Copa. Isso aqui pode ter certeza. Alexandre e Danilo vão pra Copa. Só que o que me deixa um pouco uma pulga atrás da orelha é que num tanto de teste assim, ele não convocou ninguém que tá jogando de lateral direito hoje, né? A gente tem aqui quem pode cumprir a função de lateral direito. O Danilo e o Wesley. Só que o Danilo ele é zagueiro no Flamengo e o Wesley hoje tá jogando como ala esquerda. Eu sei que, tipo assim, o Wesley vai ser utilizado como lateral direito. Mas, cara, é interessante a gente ver que num tanto de defensores, numa lista de teste ainda, você não convoca ninguém que tá jogando como lateral direito, que é uma função que o Brasil precisa, né? Às vezes tentar se. Também de nome a gente tá foda, né? O PH que jogou bem a última convocação, ele não tá bem no Vasco, tá reserva do Pumita. O Wanderson, eu acho que poderia ter sido convocado, mas também ele já tá na Copa também. Assim, cara, eu acho que a gente poderia, sei lá, testar alguém. Eu não sei quem é o certo, mas eu acho que a gente poderia testar outro nome. Também pra ver, né, se é Wesley e Wanderson que a gente vai levar. Enfim. Alexandre, cara, Alexandre e Danilo, já vou emendar aqui. Eu acho que é questão de liderança dentro do grupo. Assim, porque você não tem outra explicação. Porque você tem dois caras que um é reserva do Flamengo, é reserva e ídolo, tá? O Danilo, eu coloco ídolo do Flamengo. Gosto muito do Danilo, mas o fato é que ele é um cara que é reserva do Flamengo. Reserva de luxo, ok. Mas ele é reserva do Flamengo. Então, nem do próprio Flamengo ele tá sendo titular. E o Alexandre que, apesar de eu gostar muito, eu elogiar muito o Alexandre aqui, cara, assim, ele não vem fazendo um bom início de temporada, assim. É um cara que a idade tá batendo, enfim. Tantas questões, eu nem acho o Alexandre tão
absurdo, assim. Eu acho que dentro do que a gente tem, realmente tem que ir, porque a gente não tem tanta concorrência. Ia ser quem? O Kai Henrique? Porra, eu acho que o Alexandre é mais confiável. Assim, o Alexandre acho que por bola pode ir sim. O Danilo não, mas eu acho que tem uma questão toda de hierarquia, de liderança que tem que ser respeitado, que o Ancelotti gosta muito disso. Ele é um cara muito de grupo, então eu acho que isso faz sentido. E vamos lá, quem mais? Que tô dando uma colinha aqui pra decorar todos os nomes, tá? Léo Pereira, cara, eu fiz até um vídeo sobre o Léo Pereira, assim, cara, é impressionante o que esse cara joga e o que ele merece a convocação, tá? Merece a convocação, o que ele já jogou, o que ele já entregou no ciclo inteiro, de 2022 pra cá, já era pra essa convocação ter acontecido mais vezes. Em 2022 ele jogou pra caralho, que se firma, né, em 2022, com a chegada do Dorival. Em 2023 ele joga pra caralho. Em 2024 também é uma regularidade absurda. E 2025 ele faz o ano que ele faz e o início de ano dele é muito bom. Mesmo quando o Flamengo apresentou muitos turbilhões, assim, muito vai, não vai, ele foi um cara que conseguiu manter um certo nível muito bom. Então, cara, o Léo Pereira, porra, ídolo, tem que ir pra Copa, não é nem só pra hoje. E também Douglas Santos Bremer, que é um nome que eu gosto muito. Um cara que foi 2 vezes melhor zagueiro da Liga Italiana, que é uma liga extremamente defensiva. Extremamente defensiva e foi o melhor zagueiro 2 anos seguidos. E um atuando pelo Torino, se não me engano. Então eu gosto muito do Bremer. Subestimado. E tem que estar mesmo. E Ibanez, cara, que assim. Ibanez eu não sei. Eu não acompanho o futebol do Ibanez, não acompanho o futebol da Arábia. Ele tá lá no Al-Ahly. E eu não sei, sinceramente. É um cara que já apareceu em convocações, mas há muito tempo, né, cara? A gente tá falando aí de 2022, 2023, ali, que era quando o Ibanez tava fazendo parte das convocações, né? Acho que com o Diniz ele tava aparecendo muito, se não me engano. Faz muito tempo. E a gente não viu o nome dele e voltou agora, voltou pro radar do Ancelotti. E, cara, vai testar, tem que ir mesmo. Assim, se a gente tá. Aí, o zagueiro é uma posição que o Brasil dá e sobra. Então, sinceramente, zagueiro é uma coisa que não vai faltar. A gente tem muito zagueiro bom que vai ficar de fora. E acontece. Então, vambora. Meu campistas, cara, aqui eu acho que é talvez a posição de mais testes. Vamos ver aqui, ó. Casemiro, peça cravada, titular. Andrei Santos, Danilo do Botafogo, uma novidade, né? Não via há muito tempo. Fabinho do Al Ittihad voltou também depois de muito tempo, acho que desde a Copa, ele não vinha. Acho que... E Gabriel Sara, velho, do Galatasaray. E seguinte, Bruno Guimarães não pôde ser convocado, infelizmente, porque é um cara pô, de extrema importância para a seleção brasileira. É um cara que evoluiu de produção desde quando o Ancelotti assumiu. É um cara que realmente começou a jogar mais. É um cara que na Inglaterra ele é muito renomeado, assim, a torcida do Newcastle ama o Bruno Guimarães. Ele é ídolo lá. Mas que na seleção não vinha contribuindo bem. E desde a chegada do Ancelotti, ele conseguiu melhorar muito. Então, gosto muito do futebol do Guimarães. Então ele não pôde contar com a gente nessa convocação, mas vai estar na Copa. Então abre mais vagas, né? Andrei Santos é um cara que já esteve presente. É um cara que eu gosto muito do futebol. Um cara mais de toque, um cara mais de controle do jogo. Assim como também o Danilo é. O Danilo é um cara mais de interceptação do que realmente dividida. E, cara, e é isso. Gosto muito do futebol deles. Acho que o Brasil tem ótimos meio-campistas também. E temos também a volta do Fabinho, cara. Fabinho que fez parte do ciclo de 22 inteiro e não teve nesse ciclo. E eu acho que é um cara talvez mais próximo que a gente tem do Casemiro, em questão de características, em questão de, de nível técnico. Eu acho que um cara que a gente imaginou que seria isso e ainda não é, pode vir a ser, mas ainda não é, é o João Gomes, né, cara? O João Gomes é um cara que tem um estilo mais parecido com o Casemiro, um cara mais de imposição física, um cara que sabe sair jogando também, mas um cara de desarme, de estar presente em todo lado do campo, de cobrir os laterais, de ter muita imposição física, como eu falei, mas ainda assim de ter uma qualidade para sair jogando. Acho que o João Gomes é um cara de extrema qualidade, mas que ele ainda não está nesse nível, que eu acho que ele vai vir a ser. O João Gomes é craque. Mas o Fabinho já tem essa personalidade, já tem esse nível técnico, com essas características. Eu acho que o Ancelotti, que é um cara com as mesmas características do Casemiro, e alguém mais versátil, assim, mais solto do lado dele, que quando não for o Bruno Guimarães vai ser outra pessoa. Eu acho, inclusive, que quem tem vaga nesse meio campo e vai vir e vai voltar é o Paquetá. O Paquetá que está no Flamengo. E eu acho que ele cabe nesse meio campo aqui pra Copa. Eu acho que ele vai estar. Eu acho que ele vai estar. Que o Ancelotti já demonstrou gostar muito dele também.
Ele tem características que gosta, sabe? Atuar como segundo homem, um cara mais solto, que arma também, que pode fazer várias funções. Eu acho que o Paquetá é um cara que na convocação para a Copa ele vai estar. E vamos aqui para a área dos atacantes. Que a gente tem aqui o Rafinha, né? Esquece Martinelli, esquece Vini Júnior, Matheus Cunha, João Pedro, né? Não tem muito o que a gente fala aqui. Endrick, Igor Thiago e Ryan. Essa é a lista de Carlo Ancelotti. E cara, muitos nomes bons. Muitos nomes bons. É impressionante o que o Brasil deixou numa lista completa, numa lista de teste, deixou muita gente boa de fora e com muita gente boa dentro. Lá ele. Mas cara, assim, ó, a gente tem nomes aqui renomados já. Vini Júnior, Rafinha. O Martinelli tá fazendo uma baita da temporada no Arsenal, que é líder do campeonato inglês e um dos favoritos a ganhar a Champions. Ele é o artilheiro do Arsenal na Champions. A gente tem o Matheus Cunha, que tá metendo gol a rodo no Manchester United. A torcida do Manchester United tá amando o Matheus Cunha. O João Pedro, que tá metendo gol a rodo no Chelsea, na Premier League também. O Endrick, que voltou desencantado, tá metendo gol a rodo no Lyon, na Liga Francesa. Os torcedores do Lyon estão malucos com ele. Os torcedores franceses, no geral, estão gostando muito do futebol do Endrick. O Igor Thiago, que é o cara que quebrou o recorde na Premier League. E o Ryan, que jogou pra caralho no Brasil. Então, cara, desculpa. A gente tem uma baita de uma seleção. A gente tem uma baita a gente tem uma baita de jogador bom. E numa lista que não ficou, assim, os melhores, assim. Não ficou a convocação pra Copa. Ainda tem muita gente boa pra vir ainda. Infelizmente a gente teve a lesão do Bruno Guimarães e do Rodrigo, né, cara, que tá de fora da Copa, uma perda muito gigante. Eu acho que talvez poderia ser ainda testado nessa barca aqui que eu esqueci de falar. O Thiago Silva, que eu acho que é um cara que poderia ir pra Copa. Mas, né, eu não sei o quão bem ele está psicologicamente. Infelizmente, a mãe dele veio a falecer. Sábado, não foi? Então, meus pêsames ao Thiago Silva. Eu não sei o quão bem ele estava psicologicamente para essa data. Data FIFA de agora, mas enfim. Eu acho que ele é um cara que ele poderia estar aqui. Mais que o Danilo, inclusive. Mas enfim, falando dos atacantes, cara, assim, temos nomes que não precisa falar, né? Rafinha, esquece. Martinelli, esquece. Vini Júnior, esquece. Matheus Cunha, esquece. João Pedro, esquece. E Endrick, muito bom. Tem que estar mesmo nesse teste. Eu acho que ele vai ser mais utilizado. Igor Thiago, também tem que testar. O cara é o cara do momento do ataque. Não tinha ninguém com mais hype que ele, em sentido de recorde, de números. E o Ryan, que meteu gol a roda aqui no Brasil e que tinha que ser testado. E eu achei até que ele não iria ser testado nunca, porque foi muito em cima da hora. Assim, cara, um futebol muito grande, mas num período muito pouco, assim, pra gente analisar. Então achava normal ele não ter tempo de testá-lo. E só depois da Copa a gente testar e tudo mais. Mas não, o Ancelotti teve muita personalidade de convocar o Ryan agora. E vamos lá, considerações. Boa lista, tá? Boa lista no sentido dela. No sentido de ser uma lista de teste, de ser tipo assim, cara, agora a gente vai ver realmente quem vai e quem não vai. Precisamos dar esses minutos aqui. Ótima convocação. Convocou muita gente pra testar. Inclusive, aqui eu tava fazendo a conta, eu só vi 7 jogadores que eu acho que vão ser titular, viu? O resto tudo, 7, assim, que a gente tem o Alisson, o Wesley, que eu acho que vai acabar sendo o lateral direito mesmo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Rafinha e Vini. 7 nomes aí que, cara, os outros 4 vão alterar. E eu acho que vão alterar nos 2 jogos. Então você vai poder, assim, o Alexandro, o Douglas Santos, o Bremer até pode ser, até os zagueiros aqui que eu falei, acho que pode mudar também. O meio campo ali, Andrei e Danilo, vai mudar. Aí o ataque, cara, é Rafinha, Vini Júnior e vamos ver. Quer testar o Martinelli, quer testar o Matheus Cunha, o João Pedro, os dois juntos, o Endrick e o Thiago. Vão ser boas datas FIFA, tá? Vão ser bons jogos, na verdade, né? Até porque são dois adversários poderosos, né? A gente vai enfrentar a França e a Croácia. Não é baba, né? Vai ser um baita de duas partidas, eu tô até com medo, inclusive. Mas a gente tem bons nomes. Tem uma boa coisa saindo aqui. Tem bons nomes. Isso aqui pode não vir a ser um time campeão do mundo, mas tem nomes. Tem nomes, assim, dá pra ir. A gente chega como um dos favoritos pra Copa. Pode não ser o favorito, mas um dos, eu acho que chega. Top 5, top 7 ali a gente chega. E cara, já vencemos Copas menos cotados. Então, fé, que vai dar certo. Senti falta principalmente do Neymar, não tem como falar do cara. É um cara que eu gosto muito, sou muito fã do Neymar, sou passador de pano do Neymar pra caralho. E cara, assim, eu acho que nem diz muito nessa lista aqui, eu acho que diz mais pra Copa, a lista final da Copa.
eu acho que ele tem que estar. Tem que estar. O Neymar na Copa, o Neymar tem que ir pra Copa. Tem que ir pra Copa. O futebol que ele apresenta, a liderança que ele tem sobre os outros jogadores da seleção, o exemplo que ele é pra todo mundo. Então, cara, desculpa, ele tem que ir. O que ele representa pra seleção brasileira, ninguém consegue fazer. A responsabilidade que ele chama quando ele tá em campo, ninguém faz. O que ele puxa o cara ele carrega de piano todos esses anos aí, o que ele tem de personalidade, eu acho que faz falta numa seleção. Tem que estar presente numa seleção campeã. Se o Brasil quer ser campeão, eu acho que precisa do Neymar. Então é isso. Ficou também o Estevão de fora da lista. E cara, como eu falei, assim, se quiser testar mais gente, alguém vai ter que ficar de fora. Eu acho que o Estevão entrou nessa barca aí porque já tá na Copa, né? Vamos ser sinceros. Não tem muito o que falar aqui. Vamos torcer aí pro Hendrick ir bem, pro Igor Thiago ir bem, pro Ryan ir bem, pro Danilo, Fabinho, todo mundo que for, Gabriel Sara, Ibanez. A gente tudo conseguir ir bem pra todo mundo chegar na Copa voando, tá? Então vambora. Boa seleção do Carlo Ancelotti. É uma lista de teste, não é uma lista pra Copa. Lembramos aqui. Temos alguns nomes aqui a questionar, temos outros a exaltar. E é isso. Boa lista. Curtiu? Deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos. Tamo junto. 5 vídeos em 2 dias, hein? Isso aí é recorde, hein? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Falou. Fé no Mengo e fé no Brasa.